Um país ao sul do Equador passou anos fazendo sua economia rodar em círculos inflacionários, transformando seu imenso território e os mais de 120 milhões de habitantes num verdadeiro laboratório experimental de teses e testes econômicos. Lembrado como o país das jabuticabas, fruta doce, exótica e desconhecida fora do seu território, este país proporcionou ao mundo mais uma estranha novidade. 20 trilhões e 700 bilhões percentuais de inflação acumulada num período de 15 anos. Sem guerras internas ou externas e abençoado por natureza, não havia justificativa racional para o abismo numérico. Não foi apenas mais uma jabuticaba amarga oferecida à ciência política e econômica. Foi um recorde mundial de imposto indireto e concentração de renda. No princípio, era o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, o cacau, o tecido, os escravos. O Brasil teve muitas moedas de troca, escambo, e as moedas de fato desde os florins dos holandeses, o real, no plural réis, o cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiros de novo, cruzados, cruzados novos, cruzeiros novamente, cruzeiro real e real. Foi com Getúlio Vargas, a Segunda Guerra e a industrialização que o Brasil conheceu o cruzeiro. Ele voltaria ao cenário muitas vezes, e é com ele que começaria o trilionário mergulho no abismo da inflação. Tudo começa com efeito lá nos anos 60, quando o governo descobre que pintar pedaços de papel para pagar suas contas é um instrumento de fazer o bem, seja construir cidades como Brasília ou outras coisas. Vem o governo militar e combina duas coisas. Uma é anestesia, ou seja, a capacidade de indexação, correção monetária, mecanismos que permitem que alguns segmentos da sociedade convivam com a inflação de forma pacífica, e repressão, que é o governo militar. Então tá bom, se você, sindicato, não está satisfeito, não há o que fazer. E aí, durante o período militar, houve uma acumulação imensa de tensões, vamos dizer assim, nas finanças públicas e muita inflação reprimida. Vem a democracia em 1985, a inflação brasileira está na faixa dos 100% ao ano. Já não era pequenininha no final do governo militar. No final da administração do presidente Sarney, que foi o primeiro governo democrático que a gente tem em tanto tempo, o último mês do governo Sarney foi de 80% ao mês de inflação. Ou seja, como é que o Brasil vai de 100% ao ano para 80% ao mês no primeiro governo democrático, depois de 20 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo de governo militar? Acumulou 20,7 trilhões por cento de inflação de abril de 1980 até 1995, em 15 anos. Isso é uma tragédia distributiva, econômica, de proporções extraordinárias, tá certo? Então, quem viveu esses 15 anos anteriores ao Plano Real, talvez só não tenha sentido tanta dor, porque tínhamos essa dose regular de morfina ou cocaína proporcionada pela correção monetária, que dava certa anestesia. A economia brasileira, na década de 80, passou pela experiência de vários planos de estabilização. Naquela oportunidade, esses planos tentaram tratar um doente com um tipo de medicamento que era errado. Fazendo analogia com o médico, quer dizer, o Brasil estava doente e apresentava uma febre. Obviamente, você teria que verificar quais seriam as origens dessa doença. Em economia, a gente pode dividir os fatores que afetam o fenômeno em dois: o mecanismo de propagação e as origens.
O mecanismo de propagação corresponde à febre. As origens do problema na economia brasileira desde a década de 80 é, ainda hoje, a crise fiscal do Estado. Durante muitos anos, o Brasil financiou seus gastos públicos com instrumentos da inflação. Na verdade, os governos utilizaram o espaço dado pela própria inflação para resolver os problemas dos gastos públicos. Os planos de estabilização, como o Plano Cruzado, eles identificaram na origem do problema a febre do paciente. Obviamente deram um antitérmico e com esse diagnóstico errado, certamente não levou a economia a lugar nenhum. Nós tivemos então uma sucessão de planos de estabilização que foram um completo desastre. Tudo foi estudado criteriosamente e com seriedade. Mas este programa tem que ser um programa do povo brasileiro. Todos estaremos mobilizados nesta luta. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. E aí, posso me dirigir a você, brasileiro ou brasileira, para investi-lo no fiscal do presidente, para a execução fiel desse programa em todos os cantos deste Brasil. Na verdade, era o Larida, depois Cruzado, um plano de Pércio Arida e André Lara Rezende, estudado desde o início dos anos 80. Ainda era uma teoria, mas o horizonte não apresentava muitas alternativas. Quando já estava assim na boca aí de sair o plano, alguém disse para o Sarney assim, né? Olha, mas o negócio é o seguinte, isso aqui é uma jogada de alto risco, se der errado vai ser uma hecatombe, né? Aí o Sarney falou, não tem problema, a situação já está ruim, quer dizer, não pode ficar pior que isso. Então o que, digamos assim, levou ao Sarney a tomar a decisão do plano foi mais ou menos que era uma última saída. Ao contrário do plano real, né, se chegou à conclusão de que o plano tinha que ser uma surpresa, tinha que ser aplicado da noite para o dia e tinha que ser uma surpresa. Eu mesmo dei uma entrevista desafortunada ao Jornal do Brasil porque fiz a crítica. Uma semana depois veio o plano, eu não sabia. Eu tinha sido líder do governo, mas era senador e não tinha informação. Aí veio o plano cruzado, que foi, digamos, a primeira tentativa mais organizada de enfrentar a questão da inflação, né? E o plano, no início, deu certo, né? Ele veio com certos componentes que eram complicados, porque um foi o controle de preço, né? E controle de salário. E essa coisa toda que depois é difícil depois você manobrar. Para avante, 1.000 cruzeiros passa a valer um cruzado e 13 cruzados e 80 centavos, equivalem a $1. Todos os preços em cruzados estão congelados. O congelamento se inscreve na mesma lógica de contenção da inércia inflacionária e visa abortar o processo de reajustes contínuos. O Funaro nunca foi economista, né? Ele era um administrador. E ele não entendia muito bem. Para falar a verdade, o Funaro não entendeu e morreu sem entender o plano na sua lógica econômica e tal. O congelamento de preços, que era para ser uma peça acessória, tornou-se a peça principal. Durante dias, ainda na véspera do plano, os economistas discutiam se ia ter ou não ia ter congelamento. E a ideia, até pertinho do plano, era que não deveria ter congelamento. E eu lembro que o Pércio Arida sempre dizia, não, a gente tem que ter assim, um preço subindo, um preço caindo, de modo que a média dá zero, para dar uma inflação zero. Se você faz o congelamento no dia 10, o que acontece? Como é que estão os preços no dia 10? Bom, tem preço que acabou de ser reajustado, está no pico. Tem preço que foi reajustado há uma semana, está na média. Tem preço que foi reajustado há 3 semanas e está no vale, está no nível mais baixo. Vamos imaginar que só tenha 3 agentes na economia. O João, o Antônio e a Maria, né? Quer dizer, então o João aumenta seus preços todo dia 1º do mês. Aí a Maria, que compra do João coisas, etc.,
aumenta seus preços no dia 10 do mês. E o Antônio aumenta no dia 20. Quando começou isso, não importa quem começou, porque isso, né? Mas isso começou e está funcionando. Agora imagine que você queira acabar com essa... E a inflação então está em 10% ao mês. Todo mês tem uma inflação de 10%. Que é uma média dos três. São os três. Os três aumentam 10%. Né? Os seus preços, só tem 3 agentes na economia. Né? É um modelinho. Agora, o que acontece? Quer dizer, vamos que eu diga, João, você precisa parar de aumentar seus preços. Então, quando chegar o dia 1º,